Shalom, meditação do dia, Romanos capítulo 6, versículo 12, versículo 13. Portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, para que ele os torne obedientes a seus desejos, e não ofereçam nenhuma parte de si mesmos como instrumentos da impiedade. Ao contrário, ofereçam-se a Yahweh como pessoas vivas dentre os mortos, e os vários membros do seu corpo a Yahweh como instrumentos de justiça. Juntamente com Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o Olam Hazé, o mundo, e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Se eu fosse colocar um título para essa mensagem, eu faria a seguinte pergunta: você está vivo ou está morto? Lá em Matitiahu, capítulo 8, 22, mas Yahushua respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Sempre vinha à minha mente o que isso quer dizer, né? Mas hoje é muito claro, né? É dizer que os mortos espirituais, aqueles que estão andando conforme o mundo, conforme os desejos da sua própria carne, afastados de Yahweh, por causa das seus atos de desobediência, por causa do pecado. Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que o braço de Yahweh, ele não é curto demais para salvar, nem os seus ouvidos estão surdos para ouvir. Todavia, são as suas transgressões, ou seja, a impiedade, né? Iniquidade, na verdade, que os separam do seu Elohim. Romanos 6, 23 também diz: o que as pessoas merecem com o pecado é a morte, mas a vida eterna é o que se recebe como presente gratuito da parte de Elohim, em união com Mashiach e Yahushua, o nosso Adon. Bom, desde o Éden aconteceu um problema grave, né? Que trouxe essa morte espiritual ali para Adão e Eva, porque Yahweh advertiu a eles para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E também advertiu a Adão para não se separar de Eva, não deixar, ficar sempre os dois juntos, né? Estarem sempre caminhando juntos. E num ato de distração, Adão se separou de Eva e nesse momento a serpente aproveitou e seduziu, literalmente seduziu a Eva e disse para ela experimentar sim o fruto daquela árvore. E ela disse: não, eu não posso comer desse fruto porque Yahweh, o meu pai, ele disse que no momento, se comermos dessa árvore, o fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente morreremos. A serpente é muito astuta, né? O inimigo, Satã, ele disse: não, não é isso, não. Yahweh sabe que no momento que vocês comerem desse fruto, será aberto o entendimento de vocês. E isso não, ele não quer que isso aconteça, porque por causa que ele quer ser o Todo-Poderoso. Ele não quer que ninguém seja como ele. Então, certamente não morrereis. Essa foi a palavra. Certamente não morrereis se comer desse fruto. Infelizmente, Eva foi lá, ouviu mais a voz da serpente do que a voz do seu pai, de Yahweh. E isso acontece na vida de todos nós, né? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Yahweh. Mesmo depois de termos o acesso à palavra, de conhecermos a Torá, os profetas, Novo Testamento, né, a Brit Hadashah.
Mesmo assim, ainda o inimigo ele tenta nos afastar dos caminhos de Yah. Então, através do pecado, né? O pecado é esse afastamento da Torá, iniquidade, afastamento da Torá, ou seja, transgressão à Torá. Então ele vem sobre a nossa mente e diz: certamente não morrereis. Pode fazer, certamente não morrereis. E a partir do momento que a gente dá atenção à serpente, a gente morre. Morre porque Hassatã é o pai da mentira. Ele mente, ele não deixou de mentir. Ele é a natureza dele é de ser um mentiroso. Então, certamente sim, a morte vem para todos os que transgridem, para todos os que pecam. Isso não mudou porque a palavra não muda. A palavra é a mesma, porque Yahua não muda. Nele não há sombra de variação. Então, tudo que saiu da boca de Yahua, ela se cumpre. Toda palavra se cumpre quando ela saiu da boca de Yahua, ela vai se cumprir de alguma forma. Então, o que temos que fazer para deixarmos de sermos pessoas mortas, né? Mortas espiritualmente falando? O que temos que fazer? O arrependimento, né? Nos darmos conta do erro que foi cometido e fazermos a techuvá, o retorno ao Criador. E isso somente se dá, né, através do Mashiach. Somente através do Mashiach, como fala aqui em Romanos 6, 23. Que ele diz que esse retorno, essa techuvá, ela não pode ser algo isolado do Mashiach. É um conjunto, é um retorno ao Criador através do nosso Adon Yahushua, né? Nosso Mashiach. Portanto, eu creio que ainda é tempo de arrependimento e eu creio que ninguém quer ficar na morte. Queremos vida e vida em abundância, que é o que Yahushua tem a cada um de nós. Ele tem uma vida em abundância para nos dar, com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. No livro de Devarim, no capítulo 30, a partir do versículo 19, diz assim: convoco céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando a Yahweh, seu Elohim, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele, pois esse é o propósito da sua vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Yahweh jurou dar a seus antepassados, Abraham, Isaac e Yaakov. Portanto, você que está me ouvindo, não importa se você está distante do Todo-Poderoso, se você literalmente hoje é um morto, mas há vida no Mashiach. Basta um simples ato de consciência: pequei, sou um pecador, preciso me arrepender, preciso fazer techuvá, preciso retornar aos caminhos de Yahweh por meio de Yahushua HaMashiach. Basta um pequeno gesto de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força, amando ao Todo-Poderoso e crendo no Mashiach, que derramou um sangue poderoso, um sangue puro, sem mácula, sem nenhum tipo de contaminação, fez por nós para quitar uma dívida que era nossa, para que a gente possa ter acesso a essa redenção, a essa vida eterna. Amém?